Olá pessoal, vamos falar um pouco mais das previsões de 2026, que é um assunto que, se você falar, leva o ano inteiro, porque são tantos assuntos, não tem como você fazer uma síntese de todos os acontecimentos de política e tal. Se você é fanático político, não quiser ficar no vídeo, procure, tem outras pessoas aí do seu segmento político. Eu não tenho um lado político definido. Eu sou contra a extrema-direita, não sou simpatizante da extrema-esquerda, eu gosto de uma coisa centralizada, não centrão. Uma pessoa que tenha coerência de ver o que é bom em todos os lados, né? Não me identifico com o bolsonarismo, que é parte desse extremismo. A gente viu no que deu no 8 de janeiro, a quebradeira e tudo que levou à prisão do Bolsonaro. Nem sou a favor de extrema esquerda também. Todos os exageros que a esquerda defende, inclusive tira voto da esquerda, né? Muito liberalismo. Eu não gosto de repressão, que a extrema-direita defende, nem do liberalismo. Não estou falando de liberalismo de mercado que a direita e os investidores defendem. Eu estou falando de uma coisa muito liberal, muito progressista, o que o Trump costuma chamar de cultura woke, né? Tudo para eles de extrema direita é woke, né? Eu sou tradicionalista em algumas coisas e progressista em outras no que eu vejo que é bom para a sociedade, para o próximo e para os países, né? O que não tira a liberdade das pessoas, o que não persiga as pessoas e o que não gere violência entre as pessoas. E para falar de política, né, de astrologia mundial, de astrologia política, você tem que estar informado dos fatos que estão acontecendo no mundo, como por exemplo, das coisas unilaterais e bilaterais das nações, o que está acontecendo na diplomacia, no comércio, como agora o acordo Mercosul e União Europeia, muito importante para esses dois blocos, o que está acontecendo com as ações insanas do Trump, que por seus apoiadores e fanáticos, ele é um sábio, é o novo Salomão, segundo eles, da nossa era, para os que odeiam o Trump, para os que amam o Trump, enfim, mas você tem que ter um conhecimento para falar, mesmo num conceito astrológico, filosófico, seja lá do que for, você tem que conhecer o que está acontecendo na geopolítica mundial. Não pode falar só por como esses seguidores fanáticos ficam fazendo vídeos e soltando no WhatsApp, porque eles querem um mundo da Terra plana, porque eles querem um mundo que eles acreditam que eles querem que sejam assim, né? Defendendo um ponto de vista só por ideologia, sem uma base do que está acontecendo de fato no mundo. E aí você vê nos comentários esses seguidores dos dois lados. Se você falar mal do Lula, eles dizem: ah, vai estudar, você é desinformado, os seguidores do lulopetismo. Se você falar mal do Bolsonaro, os seguidores do Bolsonaro vão dizer: ah, vai estudar, sai dessa bolha. Ou seja, eles usam o mesmo argumento. Os seguidores do lulopetista atacam a Globo quando fala mal do Lula. Os do Bolsonaro atacam a Globo quando fala mal do Bolsonaro. Os do Lula diz que a Globo é de direita. Os do Bolsonaro diz que a Globo é de esquerda e fica nesse vai e vem porque eles querem um mundo onde a notícia seja o que eles querem que seja dito. Eles não querem aceitar o que está acontecendo de fato. Antes de falar na visão astrológica sobre o ano 2026, que será um ano intenso, eu já falei no outro vídeo, está aqui no canal, inclusive o ano de Marte, o ano do fogo, o ano de Ogum, sobre a regência do ano, que é um debate que tem todo ano. Eu vi um cara na Rádio Mundial, que era uma rádio muito boa, uma vibe, até era chamada assim mesmo, Vibe Mundial, que só dava notícia positiva e tinham programas fantásticos de espiritualidade, de astrologia, de tarô, de tudo, e pessoas que tinham mente muito aberta. A rádio pegou muito sucesso em São Paulo. Quando eu estava em São Paulo, eu via diariamente a rádio, porque tinha programas, via na internet, nesse sentido aí da vibe mundial, uma vibe positiva. E esse cara, ele esculhambando quem usa o orixá do ano, dizendo que é uma invenção brasileira, que não existe isso, que é pataquada.
e se achando o dono da verdade. E já usa um nome nigeriano. Eu não gosto desses caras que já botam um nome nigeriano para dizer fulano, babá, não sei o que lá, para dizer que ele tem uma tradição, que ele fez uma iniciação, que ele é o dono da verdade, como se a Nigéria fosse o centro do universo e que apenas lá os orixás falam, se revelaram, agindo da mesma forma dos judeus, né, que usam o hebraico para dizer que Deus fala hebraico e que Deus só se revelou para os profetas hebreus e desqualifica a fé dos outros, sabendo que Deus se revelou a médios no mundo inteiro, mesmo depois da Bíblia, se revelou em milagres, em acontecimentos. Ele, Deus é eterno e vai continuar se revelando em todo canto da vida e do mundo, e ele não está preso a culturas, a tradições, a povos. Todos os povos foram criados por ele, então ele ama todos da mesma forma e revela a todos da mesma forma. Todos os povos já tiveram profetas, médios e revelações, e pessoas sábias e pessoas escolhidas. Então, esse exclusivismo, isso é papo furado, né? Não é porque um babalaô na Nigéria inventou um método, uma tradição, uma magia, que ele é o dono da verdade, e um outro aqui no Brasil chegou, teve uma inspiração e criou um método que você vai desqualificar e dizer que é mentira, que é modismo, que é pataquada, né? A cultura afro-brasileira teve as suas revelações, assim como a nigeriana, a do Congo, a do Benin. Cada lugar tem a sua revelação. E você não pode dizer que isso, aquilo é verdade, é mentira, funciona ou não, porque ninguém é o dono da verdade. Mas tem esses caras, agora está na moda, né? Na internet, no TikTok, nas rádios, nas lives, nos podcasts, bota um nome nigeriano, já com uma questão de marketing, para dizer que ele sabe mais do que os outros, que não significa nada. É só você observar a Nigéria hoje em dia, ela está toda dominada pelo cristianismo, pelo islamismo, está tendo até atentado de terrorismo lá, muita intolerância, as famílias vão diminuindo cada vez mais, a tradição iorubá está diminuindo cada vez mais, não só na Nigéria, como em todos aqueles países em volta. Então, ninguém é o dono da verdade, não, né? Baixa mais a bola e põe os pés no chão. A mesma coisa acontece no meio astrológico nas escolas. Os professores de escola, vendedores de curso, eles se acham os donos da astrologia. Ah, porque o planeta regente do ano, eu vi aí tem um velho na internet que ele já coloca assim, o maior astrólogo do Brasil. Aí ele já começa desqualificando, não, porque esse negócio de planeta regente do ano não tem tabela, isso tudo é pataquada. Tudo na astrologia é inventado. Não cai um livro do céu. Assim como na Bíblia tem a intolerância de achar que tudo na Bíblia que é verdade e as outras são mentira, no meio afro-brasileiro também tem. Está tendo muito isso, das pessoas terem intolerância com a crença dos outros. Só é verdade o que eles pensam. Eu vi um que se diz também, a gente vê brasileiro branco, babá não sei o que lá, dizendo ele que foi na Nigéria, se iniciou, aí ele é o dono da verdade, dizendo que o Ifá não é numerologia, que não se conhece o Du pela data de nascimento, que o Du não é número, que é oráculo. Eu quero saber se não é oráculo que tem 16 conchas, né, o rosário que joga lá no Opelê, se não tem 16 conchas. Se o búzio não tem 16 búzios, se tudo não é numerologia, se você não conta 8 fechado, 8 aberto, 4 aberto, 12 fechado, se não tudo não é contagem, não é numerologia. O Ifá nasceu, acham ruim quando fala isso, mas é histórico, é verdade, da geomancia árabe, que dominou, escravizou a África há séculos atrás e levou a cultura para lá. Depois surgiu o Ifá com as características, né, culturais daquele lugar lá, dos povos lá, mas baseado na geomancia que veio dos árabes, né? Toda tradição, ela vem de outras tradições mais antigas, assim como a astrologia, que a gente conhece hoje, ela não é dos helenistas, ela não é dos gregos, ela não é dos europeus, ela vem dos babilônicos, dos caldeus, de povo mais antigo. É sempre assim uma cultura repassando para outra, que vai remodernizando, que vai remodelando, né? Então ninguém é o dono da verdade, mas tem, nos meios que eu citei, no meio afro-brasileiro, os donos da verdade, que colocam nomes de babalaôs, babalaô fulano de tal, em Yorubá, para dizer que sabe mais ou tem mais poder do que os outros. E
No meio astrológico tem os professores que vendem cursos, porque eles não querem mudar, eles lucram com isso vendendo uma astrologia plastificada que só eles sabem, que tem que estar ajoelhado ao conhecimento deles, eles são os donos das bibliotecas do mundo inteiro, e só eles conhecem astrologia e só é certo o que eles dizem, né? Mas se funciona, assim como eu falo sobre religião, eu falo sobre astrologia e sobre os orixás. Não é o babaláu fulano que é o dono da verdade. A tradição que se firma, se confirma ao longo do tempo, que não cai e que pega na mente do povo, é porque ela tem um poder, ela tem, os deuses querem que aquilo seja passado adiante. Então, se todo ano as pessoas comemoram e olham, fazem previsões com o orixá do ano, com o planeta do ano, e isso passa de ano a ano, é porque tem alguma aplicação. É porque aquilo serve sim, serve e já foi comprovado. Tanto que todo ano as pessoas usam isso porque é comprovado. Agora, tem pessoas que não conhecem direito, que repetem quase todo ano e a Santa está governando. Isso é um fato, né? Tem gente que se apega às mesmas metodologias, mas é um estudo válido. Tanto que pegou, o povo todo ano espera para saber qual é o planeta regente, qual é. Em Portugal, estava vendo em Portugal, em outras partes, na Europa, na Argentina e tal, eles também usam um planeta do ano, usando a tabela lá de 7 pontas dos planetas. Ah, mas isso é mentira, isso é invencionice. Tudo na astrologia é invencionice. O que não é invencionice na astrologia? Você calcula a entrada do ano astrológico para março, por quê? Isso não vem das culturas que faziam um mapa usando a entrada do equinócio, porque eram agricultores e queriam saber se ia ter um bom ano de safra e tal. As bruxas pagãs que usavam muito essas conjunções, que observavam eclipses e tudo mais, tudo não vem de culturas do passado? Não são só os conhecedores do passado que são donos da verdade, não. A gente vê astrólogos aí, a minha astrologia é helenística, a astrologia tradicional é que é a verdadeira. Porque o astrólogo Lili, fulano de tal, disse isso ou disse aquilo. Lili disse o que ele pensava, o que ele achava que funcionava na época dele. Nem tudo que ele disse é verdade, ou qualquer outro astrólogo do tempo passado tem coisa que ele não sabia que tem hoje, que foi revelado depois dele, que ele não sabia que ia nem surgir. Ele tem um método, hoje em dia surgem outros. E assim por diante, as coisas vão se modernizando, vão ampliando o saber, vão aparecendo coisas, vão surgindo planetas. Muitos começaram observando a Lua, depois observou o Sol e a Lua, depois observava as estrelas, depois eram poucas constelações, depois foram aumentando o número de signos, foram mudando tipo, as vertentes de astrologia. Vai acontecendo ao longo do tempo e as pessoas tradicionalistas, elas querem se agarrar a alguma coisa como se eles fossem o dono daquela verdade, não é para mudar, é só o que eles sabem que eles querem vender curso, é só aquilo deles que funcionam. Ah, mas o ciclo que aconteceu, porque já foi testado, porque agora ninguém conhece Plutão nem Urano, que são modernos. Conhece sim, se está funcionando, as pessoas usam e funcionam. Cada tempo vai aparecer coisas novas, vão aparecer novos planetas mais para frente, novas metodologias. Então, as pessoas têm que aceitar que as coisas vão evoluindo e vão surgindo novos conhecimentos. Ninguém é dono da verdade. Ah, astrologia tradicional, balela. Não existe astrologia tradicional, existe uma astrologia só que vai somando conhecimentos, que vai surgindo novas metodologias, novas interpretações. Não existe isso. Ah, a astrologia helenística é a melhor por causa disso ou daquilo, que você se identifica com isso. Igual tem gente que diz, ah, a astrologia védica é melhor. Mentira. Ela usa outra metodologia, mas depende do astrólogo. Se é melhor ou pior, é o astrólogo. Existem astrólogos védicos melhores, existem astrólogos tropicais melhores. Mas não existe isso da astrologia védica. Ah, é a verdadeira astrologia, eu me identifiquei com o signo. Mentira. Não tem nada a ver com isso. A astrologia tropical usa um método, a astrologia védica usa outro. E é muito melhor para o Ocidente a astrologia tropical do que a védica, que usa mitos, que usa nakshatras baseado em interpretações kármicas, em coisas muito mais diferentes e conceitos diferentes, espirituais, psicológicos, filosóficos, do que é usado na astrologia tropical. Por isso que faz mais sucesso no Ocidente a astrologia tropical, porque o povo se identifica mais. É uma outra cultura, é outra meta, é outra aplicação.
Então eu puxei o vídeo, mas a pessoa tem que repisar sempre os mesmos assuntos, e aí o vídeo fica longo e cansativo, e era para falar das previsões astrológicas, políticas e geopolíticas, e mais o vídeo já ficou longo. Mas mesmo assim, quem ainda está até aqui, né, vamos puxar para o segundo vídeo, porque hoje em dia é assim. As pessoas querem falar de um assunto em 10 segundos, coisas complexas. Ah, e a política em 2020, é preciso dizer, o mundo vai se acabar, ou não, o mundo vai continuar em uma palavra também, porque as pessoas só querem vídeos curtos, não assistem, só querem shots, só querem vídeos de TikTok, coisas de 10 segundos, de 15 segundos. Como você vai explicar uma coisa complexa num vídeo curto? Então não adianta fazer vídeo longo que as pessoas não assistem, e num vídeo curto não dá para explicar nada, por isso que eu, às vezes eu nem tenho ânimo para fazer vídeo, porque as pessoas não querem assistir. Elas querem explicações, mas não querem estudar, não querem ler um livro, não querem ver uma pesquisa, não querem ler uma matéria. Se a matéria for longa, eles não leem. Agora com o chat GPT, esses outros, inteligência artificial, pior ainda, as pessoas querem tudo resumido, eles querem tudo para ontem, eles querem que o chat GPT seja um oráculo divino, então eles não assistem mais vídeos. Então, no próximo vídeo, já que esse vídeo está longo, eu volto uma segunda parte falando da geopolítica mundial, baseada na teoria dos jogos de John Naushman, que fez livros, não sei quantos livros ele fez, mas ele estudou aí nessa parte de relações políticas, econômicas, diplomáticas entre países, entre nações, entre pessoas, que é muito interessante a gente analisar as ações do Trump, da União Europeia, do Brasil, do que está acontecendo no mundo hoje, através dessa visão, tanto astrológica, filosófica, espiritual, como também dessa teoria dos jogos de John Nash. Achei a todos e até o próximo vídeo.